tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo aqui do canal. Eu hoje vou falar de um tema que está sendo muito discutido ultimamente, que é sobre cidadania. E o que vem a ser cidadania, né? A gente sabe que é um conjunto de direitos e deveres de um indivíduo e que somam, né, com esses direitos e deveres de ser cidadão, garantidos pela Constituição e outros direitos. Mas eu sempre coloco a cidadania como associado à saúde, à educação, à conduta, à forma como a gente se coloca, se comporta diante da sociedade. Porque nós já temos assim a consciência, o bom senso, o quanto a gente deve respeitar o espaço do outro, deve dar a oportunidade para que o outro, a outra pessoa, que a gente não invada, né, de maneira alguma as possibilidades de um e de outro, que também assegure os nossos direitos. A gente sabe também que o Estado, a União como um todo, através dos poderes, eles estabelecem o Estado democrático de direito, onde estão ali estabelecidos e assegurado pela Constituição o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à liberdade de expressão, que isso é muito significativo, é muito representativo, porque a Constituição de 88 ela foi inspirada nos valores humanos, porque nós tivemos aquele período da ditadura, né, que a gente não podia fazer nada, nem falar nada, a gente ficava sendo proibido de tudo. Com a Constituição de 88, houve um avanço muito grande em termos de liberdade. Então a gente passou a ter mais direitos, a gente tem os nossos deveres, é claro, como eu citei, de respeitar o outro, respeitar o espaço, de a gente ir, tudo tem um limite, né? Eu acho que todos nós temos um limite assim. Quando termina está no seu limite, começa o limite do outro. Então, a gente tendo bom senso em relação a isso, a gente já está colaborando para a gente se considerar um cidadão. Então, a Constituição de 88, que está aí em vigor, graças a Deus, ela promove, ela foi realmente muito bem pensada, muito bem elaborada, inspirada nos desejos de todos nós cidadãos, que queremos ter a liberdade de nos expressar, a liberdade de ir e vir, a liberdade de a gente poder se colocar, né, o que realmente a gente deseja para promover uma melhor maneira de a gente se movimentar na sociedade, a gente também colaborar para um progresso, porque foi um avanço bastante significativo, passou-se a ter vários direitos, é o direito a você ter garantias trabalhistas, é o direito você ter a saúde, é o direito à moradia, é o direito à segurança, enfim, a gente tem, vamos dizer assim, avançado bastante com relação a isso. Porque todos nós vivemos em sociedade, a gente tem que ter esse amparo legal. E isso é uma demonstração muito significativa de cidadania. E no dia a dia de cada um de nós, a gente vê exemplos que a gente pode colocar que também faz parte desse universo, né? De você poder ter o acesso à educação, você ter os bens e serviços garantidos legalmente, você poder se sentir fazendo parte de uma sociedade e fazendo parte de um processo de evolução. Então, eu vejo que a cidadania, tudo isso é um conjunto que nós, como cidadãos, nós como pessoa, como indivíduo, a gente tem todos esses direitos. A gente tem o dever de fazer com que esses direitos
sejam realmente cumpridos, a gente pode realmente fazer com que o Estado, o município, a federação, ela faça o seu papel de cumprir, de manter esses direitos garantidos. Quando a gente vê que isso não está sendo muito bem administrado, a gente tem um poder que é do voto, né? Que é uma das maneiras que a gente pode dar como exemplo de cidadania, porque o ato de você votar, você está querendo, desejando de como você quer ver o futuro do seu país. Então, isso já é um avanço muito grande e isso a gente tem visto aí que tem sido muito evidenciado e tem sido uma garantia muito grande para todos nós. Então, eu acho assim, a cidadania extremamente importante para qualquer país, qualquer nação. A gente tem que ter amparos legais, a gente tem que ter algo que substancie a nosso ir e vir, a nossa vida como um todo. A gente tem também o bom senso de dar oportunidades e de não invadir. Eu acho assim, uma coisa que eu vejo muito, muito, né, atualmente é uns certos abusos, né, de uma pessoa com outra. Tirar a vida de alguém, que realmente isso não se deve. Vamos dizer assim, fazer fazer atrocidades com um ser humano, o que não se deve, e cometer diversas situações ilícitas que realmente não tem nada a ver com a cidadania. Então, a cidadania é justamente para promover o contrário disso, promover uma forma harmoniosa de viver, com liberdade, mas com respeito, né? Viver de uma forma que a gente tenha acesso, que não seja discriminado por qualquer situação, nem por etnia, nem por identidade de gênero, nem por classe social. Então, isso a Constituição, ela foi assim extremamente baseada numa Constituição cidadã. Ela realmente ela é uma representação muito grande de cidadania e todos nós, como indivíduos, temos que ter essa consciência da sua importância e segui-la da melhor maneira possível, porque se a gente quer que o mundo seja melhor, que a gente viva bem, que a gente tenha prosperidade na nossa vida, a gente tem que seguir alguma coisa que nos ampare e que nos dê um embasamento para a gente poder dali seguir e viver civilizadamente em sociedade. Porque a gente vê aí muitas pessoas que não estão tendo essa consciência e não estão vivendo dessa forma, com essa promovendo, né? Ao invés de uma harmonia, está promovendo total desordem, uma anarquia, uns metendo a mão, vamos dizer assim, metendo os pés pelas mãos, fazendo coisas, atrocidades. É uma quantidade muito grande de crimes, de situações assim absurdas que o ser humano está cometendo um com o outro. Então vamos exercer essa cidadania com toda a sua excelência, respeitando realmente, fazendo. Se a gente quer ser respeitado, a gente tem que começar respeitando o outro. E respeito está ligado a uma série de coisas. É ligado a você não invadir o espaço, se sentir acolhido, acolher, ajudar a gente eliminar as desigualdades, que são muitas desigualdades. Então, a gente ter também um exercício da democracia, porque o exercício da democracia é como se fosse assim, respeitar as diferenças. Porque cada um realmente tem uma opinião, cada um tem uma ideologia política, social, que seja, e a gente deve realmente respeitar. A gente discute, a gente entra em atritos, né? Isso é normal, na nossa convivência como sociedade. A gente também quer colocar as nossas convicções, as nossas perspectivas, né? E às vezes uma outra pessoa
não é favorável às suas ideias. Então fica naquela discussão. Mas a democracia ela se faz assim, dessa forma, né? Estabelecendo várias discussões com diferentes opiniões, eu acho que isso enriquece o exercício da democracia, porque a gente tem que aprender a trabalhar exatamente com essas diferenças, mas para que a gente consiga, através delas, atingir os nossos objetivos e favorecer para que a gente tenha os nossos serviços, os bens e serviços garantidos também pela Constituição. E quem estiver na incumbência de quem a gente, vamos dizer assim, dá o voto de confiança para administrar o país, saiba do compromisso que ele tem a partir dali, porque eles estão lá nos representando. Eles estão lá para garantir aquilo que a gente quer viver bem, em harmonia, ter os nossos direitos, os nossos acessos, ter as oportunidades, enfim, progredir cada vez mais e ajudar o país a ter um equilíbrio tanto social, quanto econômico, quanto político. Então, isso é um verdadeiro exercício da democracia. E tudo isso está ligado ao exercício da cidadania, respeitando as instituições democráticas e fazendo com que o país tenha realmente uma estabilidade do Estado democrático de direito. Então, é dessa forma que eu vejo o quanto é importante, principalmente nesse período que nós estamos passando aí de futuro do país, né? Então, a cidadania, ela é essencial para garantir nossa vida de forma, nosso bem-estar, de forma que a gente possa viver bastante, muito bem, e a gente tem, assim, um desejo, né? Que as desigualdades, essas diferenças, as situações de hostilidade, elas vão aos poucos desaparecendo e a gente consiga viver de forma muito melhor e feliz. É essa a forma como eu vejo a cidadania. E também é bom a gente também lembrar que muitos de nós, assim, de passado, né, o quanto era difícil a gente ver assim situações que hoje nós temos mais facilidade. Então, por exemplo, a sociedade vivia muito de uma forma assim muito diferenciada. Então, o rico que era rico, realmente muito afastado de quem tem menos recursos, e quem tem menos recursos realmente não tinha possibilidades nenhuma. Hoje, obviamente, com a evolução, novos conceitos, nova forma de a gente administrar tudo isso, eu vejo que hoje, apesar de a gente continuar vendo muitas diferenças e muitas desigualdades, mas acho que a forma como o caminho que possamos dar para que essas diferenças elas sejam, vamos dizer assim, resolvidas, né, que não se tenha futuramente, eu acho que os meios hoje são mais viáveis, são mais, não sei se é mais fácil, mas tem mais possibilidade de a gente continuar acreditando no nosso potencial, fazendo com que esse potencial que todos nós temos se faça realmente ser reconhecido e a gente lute, né, é uma luta constante, mas a gente vai lutando e vai aí conquistando a cada dia o nosso sonho, os nossos objetivos. Então eu vejo que hoje muita coisa que antes a gente não tinha a menor possibilidade, hoje eu vejo que existe possibilidade sim. Existem caminhos que vão dar um passo adiante. E o mais importante de tudo é que para que a gente tenha esse passo, é importante dar o valor à educação, à saúde, à liberdade de expressão, às garantias da nossa integridade física e viver com dignidade. Então, eu acho que isso aí já é um exemplo bem significativo de cidadania. É assim que eu penso.
Se vocês gostaram desse vídeo, faça os seus comentários, compartilhe com os amigos e se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, porque isso vai ajudar a evoluir cada vez mais o desenvolvimento do canal e dos vídeos, ok? Fique com Deus e eu fico aguardando você no próximo vídeo.